Você está procurando entender um pouco mais sobre a fisiologia renal e quer saber sobre os processos de formação da urina. Então você veio ao lugar certo. O rim possui diversas funções como a regulação da pressão arterial, a produção da eritropoetina, o metabolismo do cálcio, regulação do pH e tem gente que acha que ele só filtra o sangue. Para você nunca mais pensar isso, eu vou te dar um dado simples. Aproximadamente 20 a 25% de todo o sangue que o coração bombeia vai passar pelos rins. Para um indivíduo, por exemplo, com seus 70 quilos, isso vai dar algo em torno de 180 litros de plasma filtrado por dia. Tudo isso? Então, se o rim tivesse como única função filtrar o sangue, você teria uma micção diária de algo em torno de 180 litros por dia, o que quer dizer que você morreria provavelmente em alguns minutos de desidratação. E justamente por isso que o rim não é burro nem nada e divide esse processo de formação da urina em etapas. Além da filtração, nós vamos ter a reabsorção, a secreção e através dessas funções o rim ainda vai conseguir fazer todas as outras regulações que eu te falei no início do vídeo. Mas antes de dar sequência, se você caiu de paraquedas aqui no vídeo e ainda não me conhece, eu sou o Bruno Tizerson, enfermeiro especialista em educação, e esse aqui é um canal focado em ciências da saúde. Então, se você se interessa por esse tema e quer aprender um pouco mais e se tornar um profissional diferenciado, se inscreve aqui no canal. Bom, agora que você já entendeu que filtrar o sangue não é o suficiente, vamos dar nomes às estruturas. Do contrário, vai ficar impossível de você entender o que eu estou falando aqui, né? Para que toda magia aconteça, existe uma estrutura chamada de néfron, que é a estrutura morfofuncional do rim. Ela vai ser dividida estruturalmente em duas partes. Uma parte glomerular, onde vamos ter o glomérulo e a cápsula de Bowman. E a outra parte vai ser uma parte tubular, onde a gente vai encontrar o túbulo proximal, a alça de Henle e o túbulo distal, e além do ducto coletor, que vai se unir a outros néfrons. Então o processo começa com a chegada do sangue através da arteríola aferente. Essa vai chegar até a cápsula de Bowman e vai formar um enovelado de capilares. Esse enovelado de capilares a gente vai chamar de glomérulo, que é aquela estrutura que a gente falou anteriormente. Esse sangue então vai atravessar pelos capilares e vai chegar em um espaço chamado de espaço de Bowman, onde para chegar até o túbulo proximal, que é a próxima estrutura daquele túbulo, né, que eu te falei, ele vai enfrentar uma barreira, na verdade uma barreira tripla, onde ele vai ter que enfrentar ali e vai chegar até o túbulo proximal. Essa barreira é uma barreira parcialmente seletiva, ou seja, ela vai bloquear estruturas específicas do sangue, que são, por exemplo, as macromoléculas, as células sanguíneas, são as coisas que o rim não quer de forma alguma excretar. E quando o sangue vence essa barreira e passa para o outro lado, chega ali no túbulo proximal, a gente vai parar de chamar ele de sangue, né? A gente vai começar a chamar ele de filtrado. Esse filtrado, ele tem características muito similares ao plasma sanguíneo, como por exemplo, a osmolaridade, a concentração de íons, vai ser tudo igual ao que era no sangue, com exceção das macromoléculas e das células que eu falei que não estão passando aqui. Então tudo vai continuar no sangue, só vai passar esse filtrado. E como eu disse lá no início do vídeo, o volume sanguíneo que chega aos rins é muito grande. Tá certo que somente uma pequena parte atravessa essa barreira e vira filtrado. Aproximadamente 80% de tudo que chega ao néfron não atravessa a barreira e segue através da arteríola eferente. Lembrando, o sangue chega pela artéria aferente, vai chegar ali nos glomérulos, né? Vai passar o que é para passar e o que não passar, são esses 80%, vai voltar pela arteríola eferente. E tudo que não passar, né, vai voltar pela essa arteríola aferente, mas não vai sumir, não vai voltar para a circulação sanguínea direto. Ele vai formar uma estrutura chamada de capilares peritubulares. São capilares sanguíneos que vão estar ali em torno aos túbulos do néfron
E essa circulação vai ser muito importante, porque a urina não está formada ainda, né? Então, por isso, vão ter esses capilares em torno, porque eles ainda vão ficar trocando substâncias com os túbulos. Mas mesmo que somente 20% atravesse a cápsula de Bowman, ainda assim representa um volume imenso, de aproximadamente 180 litros de filtrato por dia. Não teria como eliminar esse valor todo, né? Foi o que a gente falou logo no início. Então, a primeira coisa que o néfron precisa fazer é reabsorver esse volume todo. E é justamente isso que acontece. Já na primeira porção tubular, né, esse túbulo proximal que eu falei, aqui vai acontecer uma grande movimentação de sódio de dentro do túbulo em direção aos vasos peritubulares. Ou seja, vai estar saindo no néfron e sendo reabsorvido para a corrente sanguínea através desses vasos peritubulares. Esse movimento grande de sódio faz com que, devido ao processo chamado de osmose, uma grande quantidade de água acompanhe esse processo e faça a mesma coisa. Então o movimento de sódio vai acontecer de forma ativa, né? A gente vai ter bombas de sódio ali tirando do túbulo proximal e indo em direção aos vasos peritubulares, enquanto que, devido à osmose, a água vai de forma passiva para de volta para a corrente sanguínea. E isso vai acontecer, a maior parte vai acontecer aqui no túbulo proximal. Aproximadamente 80% de toda a água do filtrato já vai embora logo nesse início. E o que acontece com os outros 20%? Bom, são esses 20% que o rim vai ter para utilizar para regular a pressão sanguínea e a volemia, porque esses podem ser excretados ou reabsorvidos, de acordo com as necessidades do corpo. E dando sequência, na alça de Henle nós temos uma bomba de sódio, potássio e cloro. Ela é muito importante para o controle eletrolítico e também tem interferência na reabsorção de água. E é aqui que um grande grupo de medicamentos exerce sua função, que são os diuréticos de alça, que não é à toa, é justamente porque ele age na alça de Henle. A conhecida, por exemplo, a furosemida, ou Lasix, se você preferir. No túbulo distal, assim como em parte da alça de Henle, vamos ter o nosso terceiro processo, a chamada de secreção. Enquanto que na reabsorção era a saída de conteúdos de dentro do túbulo que ia para a corrente sanguínea, na secreção vai ser justamente o contrário. Vai ser a saída de elementos da corrente sanguínea em direção aos túbulos para ser excretada. Isso serve para que o corpo consiga excretar substâncias em excesso no corpo, por exemplo, toxinas, e assim ele consegue fazer um balanço maior. Além do, por exemplo, o controle do pH sanguíneo, que ocorre através da secreção do íon hidrogênio, né, responsável por fazer, que é o chamado H+, né, que é ele responsável por fazer o balanço do pH sanguíneo. Quanto ao controle eletrolítico, vale a pena ressaltar que a bomba de sódio e potássio presente no túbulo distal, ela é muito importante na secreção de potássio e na reabsorção de sódio, por exemplo, que é muito útil não só para o controle eletrolítico, mas também para o controle da pressão arterial. O funcionamento dessa bomba vai ser influenciado por um hormônio, a aldosterona 2, que a gente vai conversar bem mais no vídeo sobre os hormônios do sistema renal. Na etapa final do ducto coletor, o néfron consegue fazer um balanço final dos eletrólitos, mas a ação mais importante é justamente na reabsorção de água. Lembra? Ficaram 20% para o rim fazer esse balanço, e esse balanço vai ser feito através da ação de um hormônio antidiurético chamado ADH. Esse túbulo é normalmente impermeável à água, ou seja, em situação normal, sem ação do hormônio, a água só vai passar direto e vai embora. Só que quando esse hormônio está ativo, né, ele está ali exercendo a sua função, ele vai estimular a presença de uma proteína que funciona como um canal de água. Então ele vai fazer ali como se fossem buracos na membrana desse túbulo para que a água possa voltar para a corrente sanguínea. Então, na presença desse hormônio, o rim consegue reabsorver praticamente esse valor total de água, concentrando na urina até a sua concentração máxima, que ali está em torno de uns 500 ml por dia.
E passando daqui, a urina vai ser armazenada na bexiga até chegar o momento de ser finalmente excretada. E assim como a urina, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse resumo aqui da formação da urina. E se você quiser vídeos completos, passa lá no meu vídeo e eu vou deixar alguns links aqui, né, onde eu passei cada vídeo falando mais desses processos e explicando bem mais. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!